Muito obrigada, doutor Antônio Furtado. Parabenizo o doutor pela iniciativa de pautar um discurso sério em sede de segurança pública. Na pessoa do doutor Rodrigo, nosso SSP aqui no Rio de Janeiro, eu cumprimento os demais presentes e passo aos meus breves comentários. No que toca à pauta de hoje, a principal coisa que salta aos olhos no quesito da segurança pública, em especial no Rio de Janeiro, é o pré-julgamento existente por setores que se apropriam da comunicação, dizendo-se especialistas e eivado de informações falaciosas para desconstruir a imagem da polícia, minando pouco a pouco no ideário coletivo essa imagem com interesses que passam ao largo do interesse público e da otimização da própria segurança pública. Então, quando a gente verifica que minutos após uma operação policial, sem que tenha havido qualquer tipo de perícia com relação a qualquer situação ou análise fática das circunstâncias, você já tenha pré-julgamentos e condenados, no caso, via de regra, é a atuação policial, que é sempre passível de condenação por esse grupo que se apropria da palavra no momento imediatamente após a atuação policial, você verifica que, em verdade, o que está em jogo não é uma discussão sobre segurança ou uma promoção de mudança da política de segurança pública em cenário nacional, em cenário fluminense especialmente. O que se verifica é um subterfúgio para promover outros segmentos com interesses invariavelmente espúrios, porque aqui não dá para se chegar a outra conclusão, né? A gente verifica que, em outras oportunidades, e assim, aproveitando inclusive o debate que a ilustre deputada Thalíria abriu, e ratificando as palavras dos meus colegas que antecederam essa fala, a gente verifica que, em verdade, não se está a falar propriamente de vidas negras ou de criminosos que foram excluídos, mas a gente está falando de crime verdadeiramente organizado e estamos falando também de aquelas injustiças deliberadamente orquestradas para minar a atuação policial. Exemplo, no Estado Democrático de Direito, a gente não pode ter territórios onde nós possamos adentrar sem que sejamos confrontados. Se o problema fosse efetivamente policial, não teríamos o cenário que temos no Rio de Janeiro de oficiais de justiça, vinculados ao Tribunal de Justiça, apondo no anverso de intimações que não as cumpriram em razão de se tratar de área de risco e não entram. O Estado, lato sensu considerado, não é uma questão da polícia, ele não adentra em certas regiões e o Tribunal de Justiça acata essa manifestação como legítima para que seus servidores não entrem. Então é falaciosa, sim, como disseram os colegas minutos antes, essa afirmação de que a questão é a polícia ou o atuar da polícia. A questão é que esses grupos, essas organizações criminosas, milionárias e extremamente fortes, elas manipulam o discurso, buscam formas de manipular a própria comunicação para criar ruídos e angariar ativos para o seu discurso falacioso. Porque se isso tudo fosse verdade, um oficial de justiça que eventualmente vai intimar sobre uma ação de alimentos, uma ação cível de natureza totalmente alheia ao próprio crime, quanto mais à atuação policial, ele conseguiria perfeitamente adentrar. Outro elemento que eu trago aqui é a reflexão, inclusive para rebater a proposta de discussão trazida para quem advoga em sentido contrário ao que a gente vem conversando nessa tarde, é exatamente a questão das decisões que vêm sendo tomadas em desfavor da atuação policial, muitas vezes desprovida do conhecimento técnico, uma vez que o próprio Rio de Janeiro ele conta com uma geografia peculiar. Eu me reporto aqui ao julgamento envolvendo o nosso Águia em operações policiais, né? Nós temos uma geografia peculiar que impede a própria garantia da segurança das equipes de solo e da própria coletividade que mora nesses ambientes, que a gente opere sem que tenhamos essa guarida da atuação da equipe de ar, da equipe que está tripulando o Águia. Então, são decisões já contaminadas invariavelmente por esse discurso falacioso, esse discurso que visa escamotear a verdade. A grande verdade são grupos milionários
que buscam inviabilizar a atuação do próprio Estado democrático de direito, buscam estabelecer leis paralelas e ordens paralelas para conseguir levar a efeito os seus desideratos. Não se trata de uma questão de rediscutir propriamente a política de segurança pública. Rediscutir a política de segurança pública é imperioso, sim, ninguém discute. Ninguém discute de forma séria nesses ambientes aos quais eu me refiro nesse momento. Outro ponto que eu trago aqui à reflexão é a própria forma como é mencionada a atuação policial aqui, né? Necessariamente a gente é tratado, a presunção de legitimidade por esses grupos não milita a favor da polícia, o que já verifica que o discurso é contaminado e invalida muito dos argumentos que essas pessoas trazem, exatamente porque o tiro mal saiu e mal atingiu, como, por exemplo, aquela grávida que foi alvejada fatalmente, minutos após o laudo dessa opinião, desse grupo ao qual me refiro, já dava como feito por uma atuação policial, né? E aí, meses após, quando a investigação revela que, em verdade, não se tratou de atuação policial, foram bandidos, efetivamente, que alvejaram aquela grávida, nenhuma nota de rodapé ou uma retratação é feita. Então, quando a gente pretende uma mudança séria na segurança pública, a premissa é: nós necessitamos da polícia hoje, ainda no nosso atual estágio de desenvolvimento civilizatório. Então, essa é a premissa para que possamos capacitar e investir numa polícia de qualidade e que cada vez mais responda aos anseios dos diversos segmentos da sociedade. Esse seria o eixo de uma discussão que se pretende séria, tá? Então, por isso, eu tenho realmente frontais críticas a esses especialistas, a esses pseudo-conhecedores, porque, em verdade, com todas as letras e num português muito claro, a discussão que eles pretendem não é séria e possui interesses espúrios. Falando aqui exatamente na condição de representante do sindicato dos delegados de polícia do Rio de Janeiro, eu trago elementos para provar o que eu afirmo quanto a esse desiderato, né? Especificamente de 2017 para frente, quando percebemos que fomos privados, com justa razão, do nosso exercício do direito de greve, ao qual o policial de nenhuma força deve fazer jus por expressa decisão do STF, mas que, em contrapartida, a Corte Suprema deixou muito estabelecida, ao mesmo tempo que temos o ônus de arcar com sacrifício de determinados direitos fundamentais, do qual greve faz parte desse cabedal de direitos fundamentais, devemos fazer jus ao bônus também, né? De modo que a própria Corte incentiva políticas de valorização à atuação policial. Então, esse discurso está totalmente na contramão da lógica do Estado Democrático de Direito, da lógica amparada na própria Suprema Corte brasileira. E pretender um discurso de inteligência para legitimar isso não faz o menor sentido, exatamente porque a atuação da inteligência, ela pressupõe um agente em campo no momento seguinte e pressupõe a aferição pelo próprio delegado de polícia, o qual, na maioria dos debates aos quais a gente comenta nesse momento, nenhum delegado foi convidado ou viabilizada a própria palavra. A reboque de tudo isso que vem falado, né, em meio a tantos ataques ao Estado democrático e, em última análise, a força que representa a segurança pública para a garantia das leis, uma vez que esse poder paralelo tenta enfraquecer, é um momento em que estamos sendo, mais uma vez, massacrados com uma proposta de reforma administrativa que visa claramente o desmantelamento do próprio serviço público lato sensu, especificamente situações de funções típicas de Estado, como a segurança pública, ficam frontalmente vulneráveis em razão disso. A própria adesão possível do nosso Estado ao regime de recuperação fiscal, onde já fazemos jus a anos de defasagem de reposição inflacionária, ficaríamos aí, caso o nosso governo adira efetivamente a essa conduta, ficaremos fadados a mais 10 anos, pelo menos, o que já remontaria a quase 15 anos de desestímulo. Então, é preciso, nesse momento, onde existem tantas pessoas abertas ao efetivo discurso sobre segurança pública, refletir que polícia e que política de segurança pública se pretende com o sucateamento e a desmotivação dos servidores, porque, antes de tudo, somos servidores nessa esteira.
né? Então, não adianta simplesmente procurar criticar, bater com argumentos falaciosos. Isso só beneficia ao crescimento do crime organizado, ao enriquecimento do crime organizado. E eles não param de crescer, não param de se articular. A nossa inércia ou a nossa desarticulação tem um preço que custa vidas, vidas inocentes e, além de vidas inocentes, vidas policiais, que expõem as próprias vidas para resguardar a segurança de toda a sociedade, tal qual o STF se reportou. Eu agradeço a oportunidade e aqui eu encerro a minha participação.